Olá, meus amados irmãos, graça e paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à nossa Escola Bíblica Dominical Online. Lição número 8, Fé e Obras. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Texto, meus irmãos, de uma certa dificuldade para a compreensão, para uma perfeita compreensão. E tem tanta dificuldade que não somos só nós que enfrentamos essas dificuldades. Os grandes pensadores cristãos de todos os tempos, incluindo Martinho Lutero, tiveram uma certa dificuldade em compreender essa mensagem de Tiago. Mas graças a Deus por isso, né? Porque eles tiveram esta dificuldade, labutaram em cima dela, adquiriram uma compreensão e deixaram para nós uma ajuda preciosa para que nós também possamos compreender, alcançar a compreensão. A Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus, nós sabemos disso, ela é clara em afirmar que nós somos salvos pela fé. O Novo Testamento como um todo é claro em afirmar que nós somos salvos pela fé. E nós sabemos disso, todos os irmãos sabem disso, todos os irmãos têm essa noção. Pela graça de Deus, mediante a nossa fé. Então, da nossa parte é a fé. Vamos ver? Em João capítulo 1, versículos 1 e 12. Versículos 1 e 12 não, versículo 12 apenas. João, capítulo 1, versículo 12, meus irmãos, um texto muito conhecido nosso, né? Quando João estava relatando a chegada de Jesus, a chegada do Verbo de Deus, né? Então ele vai dizer assim no verso de número 12. Podemos ler o 11 e o 12, né? Talvez até por isso no princípio eu tenha confundido, dito 1 e 12, mas é 11 e 12. Diz acerca de Jesus que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, a estes ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a pergunta que eu faço para você, dentro desse trecho da palavra de Deus, é: quem recebeu o poder de ser feito filho de Deus? Aí no texto, quem é que recebeu o poder de ser feito filho de Deus? Certamente que a sua resposta é aqueles que creram em o nome de Jesus, né? Porque está muito claro aí. E se essa é a sua resposta, então ela está muito correta. Receber o poder de serem feitos filhos de Deus os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Os que creem, então foram salvos pela fé, pela sua crença no Filho de Deus. Outro texto, meus irmãos, ainda em João, capítulo 3, o verso 16, que é um verso bem conhecido nosso, né? Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no verso 18, nós lemos que quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, com base nesses dois versos de João 3, quem é que tem a vida eterna e não será condenado? É aquele que nele crê, é aquele que crê em Jesus. Então está muito claro aí que essa não condenação, esse receber a vida eterna, é pela fé, é mediante a nossa fé, nós crermos em Jesus. Em Atos 16, 31, meus irmãos, quando Paulo e Silas estavam presos lá na prisão, na cidade de Filipos, e aí eles são açoitados, né? Eles dão um bom testemunho, porque por volta da meia-noite, depois de açoitados, eles estão orando e louvando a Deus, cantando. Aí então acontece um evento sobrenatural, as portas da cadeia se abrem, o carcereiro se desespera ao ponto de tentar se matar. Paulo o impede de fazer isso e ele, então muito tocado, ele pergunta, né, para Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo. E Paulo responde para ele assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, o que o carcereiro de Filipos precisava fazer, entre aspas, para ser salvo? O texto é claro em dizer que ele precisava crer. Em Romanos capítulo 3, versículo 28, meus irmãos, nós lemos assim, Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, pelo que o homem é justificado diante de Deus? O texto responde: pela fé, sem as obras da lei. E no capítulo 5 de mesmo Romanos, verso 12, Paulo também diz assim, que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, então assim também, aliás não é 12 não, versos 1 e 2, né? Por isso que eu estou estranhando aqui a leitura. 5 versos 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, pela fé. Ainda Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nós lemos assim, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, como é que chegamos à salvação? Segundo Paulo, escrevendo aí aos Efésios, a salvação ela é
pela graça. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, diz Paulo, não vem das obras, ele diz claramente, para que ninguém se glorie diante de Deus, tem de que se gloriar diante de Deus. E, meus irmãos, tanto João Batista como Jesus começaram o seu ministério terreno pregando o quê? Se você abrir a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 1, nos versos 1 a 4, você vai ler ali sobre o aparecimento de João Batista pregando o batismo do arrependimento. Para entrar no reino de Deus é preciso de se arrepender dos seus pecados. João Batista veio pregando. E depois que João Batista morre, né, e Jesus fica sabendo da morte de João Batista, então Jesus ele começa também a pregar, dizendo: o reino de Deus é chegado. E o que tem que fazer para entrar no reino de Deus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o que Jesus diz. Então a Bíblia, meus irmãos, é muito clara. Você tem aqui alguns textos, né, que evidenciam para nós a clareza do Novo Testamento em nos afirmar que nós somos salvos pela fé. E não é só um ou dois textos isolados, é o Novo Testamento de uma forma geral que afirma isso. Nós somos salvos pela fé. E se assim o é, meus irmãos, porque é então que Tiago, nesse trecho da sua carta, coloca as obras junto com a fé? Essa é a pergunta que nós nos fazemos, e essa é a pergunta que muitos pensadores cristãos se fizeram no decorrer dos séculos e se debruçaram sobre as Escrituras para estudar esse assunto. Porque é que Tiago, nesse trecho da sua carta, coloca as obras junto com a fé? Tiago, meus irmãos, aí não exclui a fé. Devemos perceber isso também, né? Que Tiago ele não exclui a fé, mas ele parece acrescentar as obras. Pelo menos ele cita as obras como que devendo acompanhar a fé. E como é que nós vamos entender isso? É uma passagem de uma certa dificuldade, mas também não tem tanta dificuldade assim à luz do Novo Testamento como um todo, né? E o autor da lição em nossa revista base, meus irmãos, nos ajuda a entender, né? Como a gente tem sempre mostrado para os irmãos, né? A nossa revista base é essa daqui, Tiago, A Fé em Ação, a revista número 9 dos adultos, né, da editora Cristã Evangélica. O autor da lição de hoje é o pastor José Humberto de Oliveira. Eu não estou seguindo o texto na íntegra dessa lição, mas ele nos ajuda a entender. Quando ele faz alguns comentários aqui na lição, ele nos ajuda a entender. Então ele comenta, por exemplo, vou ler aqui para os irmãos. Ele faz a seguinte pergunta, e eu transmito para os irmãos: você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? Você acreditaria? Imagina uma pessoa chegar lá na sua casa: eu sou eletricista. Você é eletricista? Então troca essa lâmpada aí para mim. Eu não consigo, não sei trocar a lâmpada. Não dá para acreditar numa pessoa que se diz eletricista e não consegue nem trocar uma lâmpada, né? Você acreditaria num homem que se diz excelente motorista, mas não consegue estacionar o carro numa garagem? Você acreditaria em alguém que diz ser matemático, mas não sabe o resultado de 8 vezes 8? Certamente que você não acreditaria em nenhum desses, né? Pois bem, Tiago também quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé sem possuir nenhuma obra para provar essa fé. Então essa é a questão que Tiago está tratando aqui, né? Como é que uma pessoa pode dizer que tem fé
sem possuir nenhuma obra, nada que demonstre essa fé. Só fala, mas ele não demonstra. E munido desse pensamento, meus irmãos, o pastor José Humberto Oliveira, autor da lição Na Revista, ele faz algumas afirmações, das quais eu vou citar duas para os irmãos, e que são afirmações muito boas, né, por sinal. Ele faz essas afirmações a partir do seu entendimento dessa fala, desse texto de Tiago. Então ele afirma o seguinte, ele faz mais do que duas, eu vou citar apenas duas para os irmãos. A primeira que eu quero citar é que obras não produzem fé, mas a fé produz obras, e essas obras confirmam a fé. Então é uma afirmação muito boa, fantástica, né? As obras não produzem a fé, é verdade, mas a fé produz obras. Então, e essas obras confirmam a fé. Então a pessoa que diz que tem fé, ela tem que ter obras também, porque uma fé que não produz obras não é uma fé verdadeira, é uma fé morta, né? A segunda afirmação do pastor José Humberto Oliveira, que eu quero citar, é a afirmação de que Tiago não afirma que as obras por si só, independente da fé, podem salvar, mas sim que a fé genuína sempre redundará em boas obras. Não é verdade isso? É verdade, né? O mesmo texto lá de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, onde Paulo diz que somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nós não tenhamos de que nos gloriar. Nesse mesmo texto, um versículo depois, no versículo 10, Paulo também vai dizer que Deus preparou as boas obras, de antemão ele as preparou para que nós andássemos nelas. Então, as obras são resultado da nossa fé. Então, a pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras, provavelmente a sua fé não é verdadeira. E se a sua fé não é verdadeira, é uma fé morta, então essa não é a fé que salva. Então essa é a grande questão de Tiago. E também, meus irmãos, o autor da lição, ele nos ajuda a entender essa fala de Tiago ao apresentar um quadro comparativo. Ele apresenta aqui na lição um quadro comparativo entre a mensagem de Paulo e a mensagem de Tiago. Então Paulo, ele foi o apóstolo da fé, né? Foi por ler a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, que Martinho Lutero, por exemplo, rompeu, né, com a Igreja Católica, escreveu as 95 teses, pregou sobre a salvação apenas pela fé, né? Então parece, quando a gente lê esse texto, lê o texto de apóstolo Paulo, parece haver aí uma certa contradição entre os dois, né? Mas não há nenhuma contradição, né? E nesse quadro comparativo que o autor nos apresenta entre Paulo e Tiago, nós enxergamos bem isso. Então aqui no quadro comparativo ele diz assim que o que Paulo rejeita são as obras sem fé. Paulo rejeita as obras sem fé. E Tiago rejeita a fé sem obras. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. As obras por si só não levam ninguém à salvação. E Tiago apela à necessidade das obras depois da conversão. Uma pessoa que se converteu, diz ter fé, ela precisa ter obras. São os frutos da nossa fé, né? Paulo declara como alguém é justificado. Como alguém é justificado? Ele é justificado pela fé, é a declaração de Paulo. E Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. Como é que alguém deve viver depois de justificado? Não pode viver da mesma forma como vivia antes. Tem que
produzir os frutos da justiça, dessa justificação, né? Então essas são as obras. Quarto, Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. E Tiago fala da demonstração. Nós somos declarados justos diante de Deus. E Tiago diz que nós temos que agora que demonstrar essa retidão, essa justificação, né? E quinto e último, Abraão foi justificado porque creu em Deus, é o que Paulo diz. E Tiago diz que Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus, né? É claro que se Abraão não tivesse obedecido a Deus, é porque ele não teria crido em Deus, né? Então não há uma contradição, há apenas uma complementação, né? E depois de apresentar esse quadro, o autor da lição ele diz assim: olha, não temos que fazer opção por um ou outro, por Paulo ou Tiago. Nós temos que aceitar o ensino dos dois, porque eles se completam e não se contradizem. Quando somos confrontados com a doutrina da salvação pelas obras, temos que chamar o teólogo Paulo, como fizeram os reformadores. Martinho Lutero, por exemplo, aliás, dia 31 de outubro, né? Que é hoje, quando eu estou gravando essa lição, e os irmãos vão estar ouvindo aí no domingo, então é ontem, em relação ao tempo em que talvez os irmãos estejam ouvindo, foi o dia da reforma, né? Então, quando somos confrontados com essa doutrina da salvação pelas obras, nós temos que apelar para o teólogo Paulo, como fizeram os reformadores. Mas quando somos confrontados pelos que acham que as obras são desnecessárias para os cristãos, então nós devemos ouvir o pastor Tiago, né? Que vai dizer claramente que quem não tem obras provavelmente também não tem a fé, porque a fé produz necessariamente as boas obras, ou leva às boas obras. Então, assim, o autor da nossa lição nos ajuda a entender, né, aquilo que Tiago estava dizendo. Mas também, meus irmãos, um outro autor que eu estou consultando, e confesso aos irmãos que eu esqueci de anotar o nome, né? Então vai sem nome mesmo, nos ajuda ao considerar sobre como a fé pode caminhar junto com as obras. Como a fé pode caminhar junto com as obras. Então vamos lá, vamos ver o que ele escreveu. Olhe bem, fazendo uma comparação, ele diz que Paulo considerou a fé o instrumento da salvação. Através de que instrumento nós somos salvos? Através da fé. E Tiago considerou as obras como a evidência da salvação, isto é, a prova real de que uma pessoa realmente é salva. Então, qual é o instrumento da salvação? É a fé. E como essa fé é evidenciada, ou como esta salvação é evidenciada? Ela é evidenciada através das obras, dos frutos da justiça, né? Paulo ensinou que nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi Deus quem tomou a iniciativa de salvar-nos. E Tiago, ele completou este ensino, mostrando que a evidência da fé salvadora são as obras. As obras são a prova de que a fé realmente existe em uma pessoa. E a fé é a base dessas obras. Nós fazemos sobre o fundamento da fé. A fé verdadeira faz que uma pessoa naturalmente pratique boas obras. Não é isso, meus irmãos, que Jesus ensina para nós? Jesus ensina isso para nós, né? Jesus ensina isso para nós lá em Mateus capítulo 7, que quando ele vai dizer que aquele que somente escuta, mas não pratica, quer dizer, não passa a operar sobre aquilo que escutou, sobre aquilo que ouviu e em que disse crer, ele é um homem insensato. Também, se nós abrirmos a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 25, meus irmãos, Mateus capítulo 25, versos 34 a 40,
nós vamos ver isso também, que Jesus nos ensina, nos demonstra que a fé verdadeira, Jesus também demonstra que a fé verdadeira faz com que uma pessoa naturalmente pratique boas obras. Então, se as obras não existem, é porque provavelmente a fé não existe. Isso não quer dizer que nós somos salvos pelas obras, né? Mas as obras evidenciam que nós somos salvos. Então Jesus diz assim, olha, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando é que nós te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mas, meus irmãos, se a gente continuar lendo, nós vamos ver que o contrário também acontece. Quando aqueles que estiverem à esquerda, vai ser dito, apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Porque não fizeram essas coisas. Não fizeram essas coisas. E vai ser perguntado, quando é que nós não fizemos estas coisas? Quando vocês não fizeram a um desses pequeninos, a mim não fizeram, disse Jesus. Então, Jesus está dizendo que a verdadeira fé leva naturalmente à prática de boas obras. E estas boas obras são a prova de que a fé em Jesus não são somente crenças e palavras. Não. A fé em Jesus não é somente crença. Eu creio. Creio e não faço nada. Não, a fé em Jesus não é somente crenças e palavras. Quando eu creio em Jesus, quando eu creio de verdade em Jesus, quando eu tenho de verdade fé no meu coração, isso vai me levar naturalmente às obras celestiais, obras do Espírito, né? Manifestar o fruto do Espírito que habita no meu coração. Se isso não acontece, é porque não houve verdadeira fé no meu coração. Então é isso que Tiago está dizendo. O homem é justificado para com Deus somente pela fé no Senhor Jesus, independente das obras. Está lá em Romanos 4, de 1 a 14. Mas a fé que justifica nunca vem sozinha. A fé sem obras é morta, disse Tiago, e é verdade, né? Então, meus irmãos, eu acredito que a gente não precisa ir muito mais além do que isso, né? É assim que nós entendemos aquilo que Tiago está dizendo para nós, né? Quando ele fala sobre sermos justificados também pelas obras e não somente pela fé, porque a verdadeira fé ela produz obras. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, né? Quando ele diz assim, vós sois, quer dizer, vocês que creram, vocês que têm a verdadeira fé no coração, são discípulos de Jesus. O que vocês são? Vocês são sal da terra e luz do mundo. Não é isso que Jesus disse? E sobre o sal, né? Ele diz que se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, o que Jesus estava aqui dizendo é que o sal, ele precisa cumprir o seu papel. E sobre a luz ele diz, não se acende uma luz e coloca debaixo do veladouro, mas em cima, na candeia, para que dê luz a todos que estão na casa, né? Ele também não se esconde uma cidade edificada sobre os montes. Então assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, na verdade o que Tiago está dizendo
não é um ensinamento só de Tiago, é um ensinamento de Jesus, é um ensinamento dos demais apóstolos. Paulo vai dizer, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, mansidão, benignidade, bondade, fé, temperança. Quer dizer, são obras. Essas coisas são obras que acompanham a nossa fé. Então é isso que Tiago está dizendo. A verdadeira fé, ela é provada pelas obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Por que Abraão era conhecido como homem de Deus? Porque aonde ele chegava, ele evidenciava esse fato de que ele era um homem de Deus. Ele começava, por exemplo, erigindo um altar. Então, essa é a questão de Tiago, né? Quando ele fala aí sobre fé e obras, nós não somos salvos pelas obras. Não adianta pensar que o fulano, porque é bonzinho, porque faz boas coisas, só por isso ele vai ser salvo. De jeito nenhum. Se ele não tiver fé em Jesus, ele não vai ser salvo por essas obras. Tem muitas pessoas no mundo que sequer acreditam na existência de Deus, são ateus por completo. E são gente excelente, gente que faz um bem danado para a sociedade, pelo menos da forma como humanamente nós conseguimos enxergar. Essas pessoas não serão salvas por essas obras. Então não são as obras por si mesmas que trazem salvação para nós. É a fé. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Mas a fé que salva, ela nos leva à produção de boas obras. E boas obras, são atitudes que glorificam a Deus, glorificam o nosso Pai que está nos céus. Então é assim, meus irmãos, que nós entendemos Tiago quando ele fala aí sobre fé e obras, né? A verdadeira fé leva à produção de obras. E isso aí é até uma lição para nós, né? Quais são as obras que nós estamos produzindo? Quais são as obras que nós estamos evidenciando? Quais nossas atitudes no mundo? Deus é glorificado ou Deus não é glorificado? Nós que dizemos ter fé. Precisamos, meus irmãos, ter atitudes, ter obras, ter ações na nossa vida de uma maneira geral que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, assim que nós entendemos essa palavra de Tiago, e que o Espírito de Deus possa nos iluminar, né? E nos fazer compreender que somos salvos pela fé, pela graça, por meio da fé, mas também as obras precisam acompanhar esta fé, porque nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos o poema, a obra-prima de Deus, né? Uma obra de arte de Deus. E uma obra de arte, ela precisa glorificar o seu autor, né? E nós glorificamos o autor da nossa vida, o autor da nossa fé, quando nós produzimos frutos que o dignificam. Então que Deus abençoe, que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.